Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Bem-vindos à segunda unidade da nossa disciplina. É isso aí, gente, já chegamos aí na metade da disciplina. Hoje a gente começa a trabalhar os conteúdos que são referentes à segunda unidade. O que isso quer dizer, galera? Quer dizer que nós encerramos o período da unidade 1, vocês já fizeram a avaliação, né? E agora vocês já vão estar atentos a essa nova realidade, né? Esses novos temas que a gente propõe para que vocês possam estudar agora nessa segunda unidade. Outra coisa também é que agora vocês vão ter acesso a essas discussões que podem estar ajudando vocês, as leituras que vão vir nas provas do Enem. Então, assim, hoje a aula começa já na segunda unidade com um tema super importante, que é a tecnologia na sociedade. Então, vamos lá para a nossa agenda da aula de hoje, pessoal. Muito bem, olha só. Unidade 2 iniciando hoje, certo? E aqui vocês estão vendo os assuntos que nós vamos falar. Nós vamos falar sobre os temas contemporâneos da sociologia, né, a qual se inclui essa questão da tecnologia e outros temas. Tem muita coisa hoje, né, inclusive, para falar. Nós vamos falar também sobre a globalização e a integração regional. Nós vamos falar sobre a cultura e a sociedade, ok? Nós vamos falar sobre a cultura dentro do estudo da antropologia. Nós vamos falar sobre a ideologia e a indústria cultural, e encerraremos com a mudança social dentro dos estudos da sociologia. Então, gente, está aí, são assuntos que realmente fazem muita diferença nas provas do Enem. Vocês vão ter oportunidade de estudar um pouco mais, de se aprofundar, e aí a gente traz as referências, os nomes que vocês podem estar consultando depois para se aprofundar nos temas, ok? Então, vamos para a nossa aula de hoje, que é a aula 8.1, a aula sobre temas contemporâneos da sociologia, e a gente inicia falando sobre tempos de mudança. Nós falaremos sobre a revolução informacional, né, que tem a ver com a tecnologia, como eu já disse a vocês. Nós vamos falar sobre valorização financiarização do capital, modernidade e pós-modernidade, e a sociologia de Bourdieu, Habermas e Bauman, né? São os três teóricos aí que falam sobre modernidade, pós-modernidade, essas discussões aí que nós propomos na aula de hoje, ok? Vamos lá? Então vamos começar. Gente, hoje a gente fala sobre os temas contemporâneos. O que a gente pode destacar nesses temas quando a gente fala de contemporaneidade, né? A contemporaneidade, a gente já fala do presente, do agora. O que nós vivemos hoje? Nós passamos pela era medieval, passamos pela modernidade, passamos pelas revoluções e chegamos até aqui. Até aqui, onde nós falamos de contemporaneidade, né? Qual é o tamanho desse tempo contemporâneo, né? Você já se perguntou quando é que começa esse tempo contemporâneo? Quando é que ele vai terminar e vai inaugurar um outro tempo? São muitas perguntas, né? Então, assim, o presente, o agora, para nós é o contemporâneo, né? É o que está vivendo hoje. O que a gente está vivenciando hoje, enquanto sociedade, enquanto política, enquanto financiarização do capital? Que momento do capitalismo estamos vivendo hoje? Vocês já pararam para pensar? Então, é isso que a gente vai problematizar. E essa tal pós-modernidade, né? Que tal pós-modernidade é essa que a gente está vivenciando? O que é essa modernidade? O que é ser moderno? São perguntas assim que vêm à nossa mente, né? Então, vamos aqui ver que quando a gente fala em tempos contemporâneos, a gente está falando em tempos de mudança. As coisas nesse mundo de hoje, nesse mundo atual que nós estamos vivendo, elas não param, né? Aliás, não paravam antes, mas agora a gente tem a impressão de que nós estamos numa intensa corrida, né? Vamos ver aqui
na nossa tela para tentar vivenciar junto comigo. Pensa aqui comigo, parece que a gente está o tempo todo cansado. Tem um Byung-Chul Han, um escritor coreano. Gente, a Coreia tem feito trabalhos fenomenais na área das ciências humanas, viu? Também. Não, eles são só gigantes na tecnologia, não. Eles são gigantes em outras áreas também. E aí, e aí tem um livro do Byung-Chul Han, que é um pensador coreano, que ele chama de Sociedade do Cansaço. Olha só que legal, né? Por quê? Porque a impressão que nós estamos vivendo é de uma corrida contra o tempo. Parece que o tempo hoje ele está acelerado para tudo. A gente está aqui trabalhando, estudando, mas já está pensando no amanhã, o que eu vou fazer o ano que vem, quais são os cursos que eu quero fazer, o que eu vou fazer da minha vida, onde eu vou morar, né? E aí o celular com um monte de notícia, a gente recebe muita coisa, as coisas estão acontecendo no mundo, né? No passado, isso era muito mais lento, porque até a notícia chegar, né? Você imagina no rádio, antes do rádio, como que a gente sabia que as coisas estavam acontecendo? A gente às vezes nem sabia, né? Então essa emergência de coisas, parece que o mundo está sempre acelerado, as pessoas estão aceleradas e mais cansadas. Nós estamos mais cansados. Cansados de quê? Dessa aceleração, desse viver frenético. Bora, vamos, né? Descansar parece que já virou um pecado. Descansar é errado, porque aí você está parando a sua vida, né? Então, o Byung-Chul Han, ele traz essa problemática dessa sociedade, que é uma sociedade hiper acelerada. Nunca se teve tantos casos de problemas de ansiedade, exatamente por essa cobrança que a gente fica fazendo em torno da sociedade, dessa aceleração do que a gente tem que fazer, realizar, não pode perder tempo, pá. Então, assim, os tempos modernos, pós-modernos, são tempos de aceleração constante. Parece que a gente está dentro de um Mustang que está o tempo todo acelerando, sabe? É uma sensação que a gente sente, né? Bom, voltando aqui para o nosso slide, essa aceleração, né, causada também por essa autoconectividade. Nós estamos, né, aqui é uma foto de satélite das conexões que nós temos aí no mundo, né? Olha só, o Brasil, a Europa, ali a América do Sul, os Estados Unidos, com um monte de conexões, né? A gente tem sido bombardeado por notícias, por coisas o tempo todo, porque nós estamos num período nunca vivido antes, que é o período da autoconectividade, né? Então, no final do século XX e no início desse século que nós estamos vivendo, que é o século XXI, foi marcado por um conjunto de transformações, tanto econômica, política e ideológica, o que pareceu apontar para uma construção de uma nova sociedade, né, regida por princípios distintos daqueles que haviam sido hegemônicos até as décadas de 60 e 70. Parecia que a gente ia vivenciar novos tempos, né? Tempos áureos, tempos maravilhosos, parece, né? E essa sociedade, ela foi mudando, né, do século XX. Para quem vivenciou, eu nasci no final do século XX, né? Nasci no final da década de 80, vivenciei a década de 90 toda, passei por essa transição para os anos 2000, então muita coisa, gente, eu vivenciei a virada do século, cara, muita coisa mudou, você não tem noção do que a gente vivenciou quando eu tinha, sei lá, 10, 12 anos do que a gente está vivendo agora. É totalmente diferente, gente. Tenham isso na cabeça de vocês. Se vocês nasceram no início dos anos 2000, aí, 2010, cara, vocês têm noção do que a gente viveu. Muita coisa diferente. E aí, em termos de Estado, em termos de sociedade, nós saímos de um Estado mais para o bem-estar social, né, principalmente falando de América do Sul, para a proposta do Estado neoliberal, um Estado regido
grandes corporações, né? E aí mesmo com a crise do capitalismo, mas ele continuou produzindo essas características, tanto das divisões de classe, como da exploração e a dominação do trabalho, assim como também a produção do lucro e a sua apropriação privada. Então, assim, o capitalismo ele sempre se reinventa, ele traz outras questões, ele traz novos desafios, né, paradigmas. Então, a sociedade que a gente via lá no século XX, ela passou por transformações, né? Com o quê? Com a questão da tecnologia. A tecnologia da informação parecia dar esse outro sentido a essas sociedades contemporâneas, na medida que se abriam novas formas de participação social e política dos indivíduos. A revolução informacional realmente transformou a base produtiva do capitalismo. Por quê? Porque eu consigo produzir N mais coisas com menos tempo. Então, assim, imagina você ter mais lucratividade, porque você consegue produzir 1000 vezes a mais com menos tempo, né? Assim como também a tecnologia da informação, que traz essa sensação de que a gente está a par de tudo, a gente sabe de tudo, né? Nunca houve tantos especialistas em tudo como a gente vê hoje. É uma vaidade imensa, porque antes as pessoas tinham vergonha de se expressar, de falar sobre coisas que elas não sabiam. Hoje é o contrário, as pessoas sentem orgulho, falam de coisas que não sabem, assim. A gente nunca viu uma sociedade tão, não digo assim caótica, mas assim, a gente não tem um acesso ao conhecimento e aí a gente pega pelas redes sociais e toma como verdade. Então, assim, a gente tem uma série de pessoas competentes, capacitadas e estudadas. Porém, essas pessoas competentes, capacitadas e estudadas não são ouvidas. Quem são ouvidas? São aqueles que acham que sabem, fazem vídeos, jogam na rede social e as pessoas acreditam. Então, assim, inverteu o negócio. As pessoas que realmente sabem não são ouvidas e quem não sabe é que está sendo ouvido, né? E graças a essa tecnologia da informação, as pessoas realmente têm acesso a muita coisa. Só que junto com as coisas boas também vem as más. Sempre, sempre, gente, qualquer situação. Vai vir uma coisa boa, coisas ruins também vêm. Então, essa sociedade também padece desses problemas, de uma informação que vem muito rápida, mas também, da maioria das vezes, que é uma informação errada, é uma informação falsa, é uma informação simplista. Como que a gente vai fazer essa diferenciação? Separar ali o joio do trigo, né? Bom, então, assim, continuando aqui, parecia que esse tempo ia mudar totalmente a cabeça das pessoas, né? Mudou de certo modo, sim, a gente não pode negar, né? Porém, mesmo tendo tanta informação, essa revolução chegou trazendo assim uma porrada de informação, né? Vários acessos, mas, como eu disse para vocês, gente, ter acesso à informação é diferente de ter acesso ao conhecimento, tá? Ter acesso à informação não significa que você sabe o que é ou você sabe exatamente do que você está falando, tá? Então, essa é uma problemática, né? A revolução informacional traz na base da produção não mais a matéria física. Então, como diz assim, conhecimento é poder, que se foi dito lá atrás, antes da gente chegar nesse período pós-moderno, as pessoas já admitiam, né? Os cientistas, conhecimento é poder. E agora é mesmo, porque o que vale mais dinheiro é a informação, é o conhecimento sobre determinado sistema ou produto, do que o próprio produto. Então, para você produzir um computador desse aqui, dessas marcas famosas, você precisa ter o conhecimento da tecnologia, né? O segredo da tecnologia está aí, é no conhecimento, não é na montagem do computador, no teclado, isso, aquilo, não, gente. O segredo do sucesso dessa era é quem tem o conhecimento, quem detém esse conhecimento, né? Então, assim, a revolução da informação
está na detenção desse conhecimento. E, nesse sentido, alguns países se destacam, né? Os países asiáticos têm se destacado cada vez mais porque eles vão desenvolvendo tecnologias assim, de um dia para o outro, as coisas estão acontecendo rapidamente, como eu disse para vocês, né? É um tempo acelerado. Então, assim, eles estão produzindo conhecimento sobre determinada tecnologia e a gente nem anos-luz está longe de saber. Então, assim, é isso que vale. Na hora da crise, gente, quem tem conhecimento, quem tem informação é que sobrevive. Não estou falando dessa informação que chega no Zap, não, gente. Estou falando de coisas mais profundas, tá? E aí a gente tem aqui um pensador, né, que fala sobre esse assunto, que é o Jean Lojkin. Eu acho que é assim que lê, eu não sei se é assim, gente. Me perdoem que eu não sou muito boa desses nomes diferentes, não. Então, ele diz que esse tipo de informação não é fruto apenas da transformação tecnológica. Não é apenas essa transformação, então. Para ele, não se trata de uma simples utilização da informática em atividades produtivas de formação, comunicação e gestão, mas sim uma mudança na utilização humana da informação. Então, assim, trazendo para essa perspectiva mais sociológica, é como a gente lidar com a informação, como a gente constrói essa informação e como a gente utiliza essa informação ao nosso favor, né? E o que é importante a gente saber. Continuando ainda com esse teórico, né? Ele diz que as tecnologias são diferentes na medida em que demandam uma interatividade do trabalhador com a máquina, tendo a intervenção humana a invenção humana, um papel central nesse processo. Olha só que interessante. Então, o ser humaninho aqui, ó, ele não está lidando mais com outro ser humaninho, na maioria das vezes. Nas sociedades mais tecnológicas, ele tem que aprender a lidar com isso aqui, ó, com a máquina, que já vem pré-programada para exercer determinado tipo de função. Então, ele vai ter que lidar com uma coisa fria, né, que é a máquina, que é fruto da invenção humana em busca de quê? Em busca de desenvolvimento, de dinheiro, de poder, de uma série de coisas. Então, assim, esse trabalhador não é mais o proletariado do século XVIII, gente, já é outro patamar. E essa pessoa, ela precisa ter um conhecimento a mais, porque ela só com o ensino fundamental e nada mais, ele não vai conseguir fazer nada na frente de uma máquina dessa. Ela vai ter que aprender a lidar com isso e tendo, assim, a necessidade de estudar mais tempo, né, gente? Então, agora a gente vai para uma outra questão que é interessante, né, também dessa aula de hoje, que é falar da valorização e da financiarização do capital, né? Quando as sociedades foram evoluindo, no sentido assim, crescendo, né? Elas têm digamos assim, todo um aparato financeiro, né? Um processo, então, que eles chamam de financiarização do capital. Então, assim, os bancos, a Bolsa de Valores, né? Vocês já ouviram aí no jornal? Ah, o dólar caiu tanto, né? As ações de não sei quem caiu agora, caiu as bolsas, né? Toda uma preocupação, está tendo uma crise lá nos Estados Unidos, né? Na questão do ramo imobiliário, como aconteceu em 2009. E agora o mundo está em alerta, ou seja, por que caiu um problema lá nos Estados Unidos e o mundo inteiro está com medo? Aí a gente vai descobrir aqui. Por quê, né, gente? Por que essas economias estão tão interligadas, né? O que acontece? No século XIX, formaram-se os bancos, né? E aí, onde o quê? Ele não produz nada, né? Ele comercializa o dinheiro. Então, ele trabalha com um certo fetiche, assim, o capitalismo financeiro. Então, o banco guarda o dinheiro das pessoas, trabalha com aquele dinheiro das pessoas e ganha em cima disso, né? Esse é o papel do banco.
E aí o capitalismo financeiro, ele potencializa o lucro. Claro, né? Você vai guardar dinheiro de graça, você vai ter mais lucro, né? E, além disso, eles colaboram para a formação desse capital fictício. Digamos assim, que eu tenho lá na minha conta 5 mil. Tá lá, na hora que eu vou ver meu saldo, tenho 5 mil na minha conta. Gostaria muito de ter, gente, infelizmente não tenho mais, porque o dinheiro acabou. Mas, se você for lá e verificar, esse dinheiro aqui é fictício, gente. Ele está lá, ele só vai sendo transportado de um lugar para o outro de maneira assim. Saldo. Saldo, você vai, faz um Pix, você faz uma conta, paga uma conta. Você não vê a cor do dinheiro, você não pega mais um dinheiro, porque esse capital está cada vez mais fictício. Um dia desse eu precisei sacar dinheiro no banco para viajar e eu fiquei olhando assim no caixa, aí pedi para falar o valor X e fiquei olhando para aquele dinheiro assim e falei assim, gente, é uma coisa muito rara hoje em dia você pegar no dinheiro, porque o dinheiro hoje está virando o quê? Fictício. Né? A proposta ainda corre de, no futuro, não ter mais moeda, dinheiro impresso. Porque o dinheiro está sendo substituído, né, pelos cartões, por várias formas. Né? Hoje existe o Pix para você transferir e fica muito mais fácil de você trabalhar esse dinheiro. Então, assim, o dinheiro hoje virou ficção, né, fictício, o dinheiro em si. E assim os bancos trabalham com o teu dinheiro fictício, está lá o teu crédito, lá tu tem 5 mil, se tu vai sacar ou não, isso não faz diferença, porque o teu dinheiro está, dinheiro assim, o teu crédito está lá. Não é o dinheiro, não está lá guardado 5 mil numa caixa com o teu nome, não. Está lá, crédito. Se você for tirar, não for tirar, for pagar a conta, isso não faz a menor diferença, né? Então, gente, e o que acontece, né? O que é o capital fictício que o Marx fala, né? Eu falo Karl Marx, você já sabe quem é, né? Bom, vamos ver o que o Marx pensa de como é o capital fictício. Bom, de um lado, o empréstimo é aplicado no processo de produção para gerar mais valia, ou seja, mais dinheiro. Então, assim, você está aqui, vamos lá de novo, 5 mil, né? O banco está lá, você deixou o dinheiro lá guardado. Esse dinheiro vai ficar paradinho mesmo lá no banco, gente? Claro que não. Ele vai utilizar esse teu dinheiro que está aqui, ó, para fazer aplicações, né? Para investimento, para financiamento, para uma série de coisas do ramo financeiro. Então, assim, esse dinheiro que você deixou lá de 5 mil guardado, para o capitalista, para o dono do banco, é muito mais, porque ele vai ganhar muito em cima do teu dinheiro que está lá parado. Entendeu? Por isso que muitas vezes as pessoas falam em fazer investimento, porque aí o teu dinheiro não fica parado lá. Ele vai sendo investido e vai gerar mais dinheiro para você. Então, todo empréstimo é aplicado para a produção. Essa forma de dinheiro emprestado que não entra no processo de geração de mais-valia é considerada para o Marx uma forma fictícia do capital. Então, assim, eu estou lá um lucro X da minha empresa, né? Então, assim, eu não pego esse lucro X e jogo totalmente para a produção. Tá aqui minha produção. Eu pego uma parte dele, um Y, coloco na produção e a outra parte eu faço o quê? Invisto. Então, esse é um investimento que você vai botar lá no banco e vira um capital fictício, né? E aí as pessoas veem lá, o BNDES empresta dinheiro para gente rica, gente. É gente rica que vai lá no BNDES, pega dinheiro para construir faculdade, para construir suas empresas, para custo de capitais, e aí ele usa aquele dinheiro emprestado lá. Não é às vezes do dele, né? Bom, e aí o desenvolvimento dessa financiarização nas últimas décadas faz com que a finança prevaleça em relação à produção, né, de mercadorias. Isto é, os valores negociados no mercado de ações são superiores àqueles gerados pelas atividades produtivas. Então, em primeiro lugar, vai ficar o mercado. Em segundo lugar, a produção. Por isso que muitas vezes os mercados reagem a determinadas, como é que eu posso dizer, determinadas ações do governo. O mercado reagiu mal, as ações caíram,
as pessoas não querem mais comprar, não sei o quê. Por quê? Porque a gente colocou muito dinheiro na financiarização do capital e deixamos as atividades produtivas em segundo plano. Ou seja, quem manda, na verdade, na economia não é a produção, é o mercado, entendeu? Então, a valorização das ações de uma empresa não está relacionada diretamente ao lucro ou perda de um período específico, mas sim na avaliação que ela tem dentro da Bolsa de Valores. Então, eu coloco lá uma empresa mista, digamos a Petrobras e outras, então quanto que ela vale hoje, né? Como que os investidores veem ela? Então, assim, não está exatamente no quanto ela produz, gente. Tá, claro que também leva em consideração, mas isso não é o mais importante, né? Então, essa é uma coisa, assim, bem complexa, viu, gente, de se explicar, porque ele traz toda uma questão também de leitura econômica, né? Onde se deve visualizar que essas empresas estão cada vez mais valorizando o capital financeiro e não exatamente a produção que a sua empresa ou a sua fábrica ou a sua indústria faz, né? Muito bem. Então, determinadas ações aumentam o valor sem que haja um aumento proporcional das produções reais. Então, o financeiro, às vezes, não está olhando exatamente só para a produção, está olhando assim, o dono da empresa X deu um rombo na empresa, ou se envolveu num escândalo sexual, as ações caíram, pô. Entende? Então, não é só uma questão de dinheiro, tem outras situações que estão sendo avaliadas aí, né? Então, isso é importante a gente ter essa leitura, né, pessoal? Bom, e aí? Um economista chamado François Chesnais chama esse período de avanço da finança de mundialização do capital. É um processo que se define como a liberalização de capitais pelo mundo, ou seja, pela possibilidade de captação de recursos financeiros em diferentes mercados. Então, se essa mundialização é, por exemplo, uma empresa aqui de refrigerante dos Estados Unidos, aí ela se torna uma multinacional, então ela abre aqui na Europa, na Ásia, na África, na América do Sul, no Brasil. Então, assim, uma única empresa consegue ter tentáculos em vários lugares do mundo. Então, ele mundializou o capital, né? O capital está girando aí. Então, essa mundialização, os capitais estão pelo mundo gerando lucros para os capitalistas em diferentes mercados, né, pessoal? Muito bem. Vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Agora a gente vai para o tema modernidade e pós-modernidade. Vimos aí que o capitalismo hoje se transformou num capitalismo financeiro. Vimos aí que as empresas estão, as grandes, né? Não estou falando das médias nem das pequenas, mas as grandes empresas estão buscando o seu espaço no mercado de valores para que dê mais lucro para eles, né? Por exemplo, a empresa X tem ações, aí você compra as ações, vários investidores ali nas ações daquela empresa, então faz com que ela valorize mais, né? E aí isso foi levando a essa modernidade, o capital girando, por isso que muitos países, quando tem crises nas suas economias, levam a outros países a uma grande preocupação, tá? Porque esse capital já está disseminado no mundo. Digamos que quebra lá na China, que é um dos maiores países e economias do mundo. Se alguma coisa acontece lá de errado e quebra, gente, todo o resto do mundo também pode quebrar, pode passar dificuldade. Porque as economias estão interligadas, interdependentes. Não existe um país isolado do mundo que consegue crescer economicamente. Ele acaba sendo obrigado a manter diálogos e negócios com outros países, porque a gente também tem a questão da exportação e importação, né? Que vai gerando capital. Tem a questão da tecnologia. Eu produzo celular, mas a tecnologia do celular é da China, né? Eu produzo o computador, mas o computador, as peças vêm da China. E aí você tem toda uma necessidade dessa cadeia complexa de relações que os países devem ter. Então, assim, o Brasil não é diferente. O Brasil precisa, como país que eles chamam de país emergente,
ele precisa estar em diálogo com todos os países que podem trazer vantagens econômicas para o Brasil. E aí ele precisa conversar, dialogar, trazer tecnologias, né? Exportar tecnologias, enfim. Então, hoje o mundo está assim, interligado, as coisas estão assim, tudo junto e misturado, como diz, né? Isso é importante para a gente perceber, quando você vê na noticiário, o país X entrou em crise, as bolsas do mundo caíram. Aí você, opa, peraí, lembrei, a professora disse que as economias do mundo estão interligadas. Isso quer dizer o quê? Que se o país X quebrar, os outros também quebram, né? Então, principalmente questão dos bancos. Então, a gente tem que ficar, ó, de repente, o Brasil, né, entrou em crise financeira, em crise econômica. Vai afetar todos os países que mantêm negócio com o Brasil. Vai ou não vai? Vai afetar, gente. Porque o Brasil tem credores, tem que pagar esse, ele quebra, como é que ele paga? Né? Então, tudo isso faz parte dessa leitura que a gente precisa ter. Bom, e aí chegamos a um ponto interessante, que é a pós-modernidade, a modernidade e a pós-modernidade. Então, vamos ver aqui na tela o que a gente precisa saber sobre isso. Bom, a modernidade pode ser entendida como a expressão de uma época histórica, marcada pelo discurso que privilegia as formas de conhecimento universais e totalizantes, ou seja, produtora de interpretações teóricas e de homogeneizantes, né? Olha que nome, homogeneizantes, que procuram dar conta da história da humanidade como um todo. Digamos assim que no século XV, a gente começa um período aí, né, de modernidade, com o fim do feudalismo, né, e o início do capitalismo. A gente aí começa, então, um período moderno, quando a gente fala dessa época histórica. Aí passamos a pós-modernidade, né, todo esse período aqui moderno, foi o período de quê, gente? Lembra? Foi o período da colonização, foi o período de estabelecer colônias nas Américas, né, no Sul, onde, por exemplo, a gente está aqui no Brasil, o Brasil foi colônia. Isso tudo aconteceu na Era Moderna, onde começou as revoluções francesa, a Revolução Industrial, tudo isso aqui, gente, aconteceu na modernidade, né? Então, o pós-modernismo, a pós-modernidade já é diferente, privilegia a diversidade, a fragmentação, a interdeterminação. E aí surge contra os discursos universalizantes e totalizantes da modernidade. Quanto na modernidade se queria provar, né, com discurso universal, queria fazer teorias universais, né, sobre tudo, sobre pessoas, sobre processos, sobre a questão biológica. Já na pós-modernidade começa a cair esse questionamento. Peraí, gente, nem tudo é igual, nem toda a realidade é igual, nem todo evento, né, uma questão aí da natureza é igual, vai depender de uma série de coisas. Então, esses discursos aí, os científicos começam a cair por terra também, né? E aí surgem nomes, pessoas que estudam esse período da história que nós chamamos de pós-modernidade, né? Só que antes a gente precisa fazer a comparação. Tá, e aí na modernidade como é que era? Então, na modernidade se funda em uma duplicidade sombria. Aí a gente tem aqui o nome do Anthony Giddens, que fala sobre isso, né? E ele diz o seguinte, que ao mesmo tempo em que se cria uma estrutura de possibilidades, de oportunidades, se promove também consequências negativas. Ao mesmo tempo que a modernidade expandiu muita coisa pelo mundo, ela também trouxe graves consequências, né? A gente pode nem citar vários, como genocídio de povos indígenas, a degradação ambiental, né, a exploração do trabalho, enfim, de uma série de coisas aí. Então, Anthony Giddens, ele faz essa leitura, né, de como o mundo traz toda uma questão do sofrimento humano também e da escravidão que aconteceu no período moderno, né, que trouxe graves consequências para a sociedade. Aí a gente tem também aqui as sociologias, tanto, né, do Bourdieu e Habermas, que trazem algumas leituras também sobre a pós-modernidade, né? O Bourdieu, por exemplo, ele se destacou por desenvolver uma análise das sociedades capitalistas que se lançavam para um olhar de trocas simbólicas e a sua importância para a determinação
das práticas sociais. Então, para o Bourdieu, tudo é um símbolo, né? E essa simbologia das coisas, elas vêm exatamente para essa prática, né? O aspecto simbólico para ele é muito importante. Traz a possibilidade, né, de você avaliar que o capitalismo não é só troca de dinheiro, não é só ter o dinheiro ou poder. Ele também representa todo um aspecto simbólico, todo um aspecto de valores, todo um aspecto de crenças que fazem com que ele seja tão poderoso, né? Não é só apenas trocas de dinheiro, né, de valores. Então, para ele, os bens simbólicos são um conjunto de práticas regidas pelo poder e que estão constituintes da dominação social, pois criam e legitimam as divisões e hierarquias sociais, né, gente? O autor, então, ele apresenta o hábitos, um conceito, tá, gente? Anotem aí, um hábitos é um conceito que o Bourdieu traz. Esse conceito é sociológico, que também busca qualificar a relação entre o agente e a sociedade, né? E assim, as nossas práticas cotidianas, né, acaba virando aí um hábitos. O hábitos pressupõe uma estrutura social de uma trajetória individual. Também ele é social e também é individual. Tanto o seu hábitos individual, como pessoa, como os hábitos sociais, né? Essas práticas sociais que acabam virando esses hábitos, né? Já o Habermas, ele traz uma análise, né, da questão da racionalidade, que acabou por tornar-se hegemônica, né? Hegemônica, então as pessoas hoje se levam pela racionalidade, na maioria das vezes. A racionalidade instrumental tem por característica a relação entre os meios e os fins previamente estabelecido. Então, é como se fosse um cálculo matemático. Se eu fizer isso, eu vou ganhar isso. É uma lógica racional. E se eu fizer tal coisa, a consequência vai ser essa, essa e essa, então eu não vou fazer. Então, assim, é como se fosse um cálculo das ações humanas, né? Já pensou se a gente fosse fazer tudo assim, calculado, hein? Que loucura, né? Bom, outra forma de racionalidade que Habermas aponta é a razão comunicativa, né? Ele organiza a identidade e a solidariedade da forma de associação diferentes daquelas em que predominam os interesses marcados pela racionalidade e instrumental, né? Então, assim, tem a ver com toda essa questão da nossa solidariedade, das nossas identidades, que cria também uma razão comunicativa, tá? Muito bem. E aí a gente chega, então, para o Zygmunt Bauman, né? Vamos aqui encerrar com esse velhinho que já faleceu há algum pouco tempo atrás, não faz muitos anos, né? O Bauman, ele é um sociólogo que explora os efeitos do individualismo na sociedade de consumo nas relações humanas modernas. Ele traz toda essa preocupação, né? Com que indivíduo ficou aí de toda essa mudança, o que sobrou, né? E aí ele fala o seguinte, que a sociedade pós-moderna sofre em um ritmo intenso. Lembra que eu falei para vocês no começo da aula? Que a gente parece que está numa corrida de São Silvestre, o tempo todo cansado, correndo e continua correndo, né? Essa modernidade que o Bauman fala é a modernidade que ele chama de modernidade líquida, onde as coisas foram feitas para não durar. Não durar nem bens materiais, nem relacionamentos. É isso que ele traz, assim, essa perspectiva, né, dessa mudança da sociedade. E ele fala também que a estrutura familiar ela mudou radicalmente. As pessoas hoje estão mais ligadas pelos laços de amizade, principalmente nas grandes cidades, metrópoles. Eles estão mais ligados no âmbito das relações de trabalho e da amizade do que no âmbito da família. A família passou a virar um item de segundo plano, né? E as conexões do mundo moderno foram totalmente individualizadas. Hoje as pessoas estão muito individualistas, né? E o que traz uma série de consequências para a nossa sociedade, né? O individualismo extremo leva à solidão, leva a ações egoístas, né? E o problema aí da coletividade, né? Como a gente tem dificuldade de se manter como um ente coletivo, porque a gente está muito preocupado só com a gente, né? E isso é muito complicado. Muito bem, essas são as referências da nossa aula de hoje, gente. A aula 8.1, a primeira aula da unidade 2, tá? E a gente se encontra daqui a pouquinho para a revisão
e também a correção da nossa atividade. Espero vocês!